Teve um momento que eu pensei em pular fora. Pular fora na época era Green, era uma empresa familiar ainda. Eu lembro do dia certinho até hoje, era um almoço de domingo na casa do pai. E eu cheguei pro meu pai, para as irmãs e falei, olha, eu tô saindo, vou abrir uma padaria. Eu já tinha ido a São Paulo, escolher maquinário, já tinha visto ponto em Vitória, estava tendo ajuda, mentoria de um amigo meu que já tinha padaria na época. E aquilo pegou todo mundo meio de surpresa, né? Principalmente minhas irmãs, né? E foi uma conversa de uma tarde, né? Que quando elas me perguntaram, mas por que tu quer sair? Eu falei, olha, tem algumas coisas, meu pai estava na empresa ainda, e essa habilidade dele de conciliação, a gente tinha receio de perder essa harmonia no momento que o pai faltasse à família, né? E eu também queria poder voltar a ser filho do pai e ser irmão das minhas irmãs, né? E quando eu fui com a decisão pronta na mesa, elas falaram, mas se tu sair eu também não quero, as duas, né? E a gente resolveu da forma oposta. Falei, então, por que vocês não saem, eu fico? Em questão de uma tarde a gente resolveu. Foi isso, de novo eu conecto com uma das perguntas anteriores. Muito dessa decisão era por aversão ao conflito, por querer fugir de conflito. Então hoje, se eu volto no tempo, né, com esse aprendizado que a gente teve através do assessment, era uma decisão que eu tomaria diferente, né? Mas a gente tem que lidar com o que a gente tem hoje. Então essa aversão ao conflito lá atrás me fez preferir sair ou propor uma saída da sociedade do que ter que administrar um conflito. E aí a gente não está falando de conflito de briga, né? A gente está falando de conversas difíceis, né? De querer desfazer uma sociedade com meu pai e com minhas irmãs. Falar uma decisão mais difícil é um desafio, né? Mas tem uma situação que se repete frequentemente na empresa e que é um desafio, né? Que é difícil tomar, que é uma demissão de um colaborador, né? Descontinuidade de um contrato de trabalho. Isso é uma decisão que até hoje é um desafio para a gente tomar, né? Nessa história, né, a gente teve pessoas que estavam conosco desde o começo e que chegou as pessoas que conseguiram contribuir por muito tempo. Só que a empresa é um organismo vivo, né? Ela vai mudando e as pessoas também. E tem hora que esses dois organismos já não estão em sintonia total. Não é porque um é bom, o outro é ruim, ou um deixou de ser. Mas é por diferentes sintonias, né? O que nos fez mudar de Green para Supera, a gente foi para uma agência de comunicação na época e a gente foi com uma demanda muito específica de, olha, precisa de um pacote de e-mail marketing, de comunicação, porque a gente quer manter o contato com esse cliente ou prospect que a gente tem vivo, para que quando esse cliente ou prospect precise de alguma coisa, ele lembre da gente, voltado a comércio exterior, quando ele tem alguma demanda, ele lembra da gente. Né? E aí começou um processo meio terapêutico, né, da agência na época. Quem estava à frente era o Jackson. Gostaria de dar um muito obrigado também para o meu querido pai, que idealizou e materializou essa empresa, né, deu os primeiros passos, e que, sem dúvida, de algum plano, ele se alegra e se contenta com os nossos passos, com as nossas conquistas, tá? E para contextualizar aqui, para deixar vocês a par, do meu lado está o Jackson, nosso grande amigo. A gente precisa ter um nome que suporte a nossa ambição, que dê sentido, que impulsione, né, nos impulsione junto com a nossa ambição. E nesse processo a gente foi pensando, foi um processo longo, e eu queria apresentar para vocês hoje que a partir de hoje nós somos a Supéria, nosso novo nome, tá? É um cara que eu também admiro demais até hoje, um cara que também teve uma contribuição comigo pessoalmente muito, muito significativa. E ele começou esse processo terapêutico de questionar, mas por quê, mas por quê, mas por quê? E a gente foi vendo que o que a gente precisava resolver era muito mais profundo do que uma simples trabalho de comunicação, né?
E aí a gente viu que a empresa vinha passando por mudanças, né? Mudanças na forma de a gente se comunicar com os colaboradores, a forma de a gente cobrar os colaboradores, uma mudança de cultura, né? E a gente viu que essa mudança a gente precisava marcar essa mudança de alguma forma visual, e foi aí que a gente começou a querer fazer esse trabalho de rebranding, né? A ideia era mudar um pouco aspectos da marca, dar uma modernizada nela, conectando com o que a gente vinha modernizando no formato de gestão. E quando a gente foi levantando os desafios que a gente vinha tendo, a gente viu que a mudança era tão relevante, que a gente estava promovendo como empresa, que a gente aproveitou para não mudar para não fazer só um rebranding, mas sim mudar tudo, inclusive o nome da empresa. O que a gente trouxe, né, é que ao mesmo tempo que muita coisa mudava, né, nome, identidade visual, cores, a essência se mantinha, né, que eram os valores, né, a proatividade, o entusiasmo, comprometimento, a cooperação, essa coisa de fazer o certo, né, de fazer o que é correto, isso a gente sempre manteve, né? Então, isso foi o que nos motivou a passar por esse processo de rebranding completo e renaming também, né? O que não fazia mais sentido na Supéria, na Green, né? Na época da transição de marca, acho que se tiver que pontuar, né? Era aquela estrutura de comando e controle, né? De manda quem pode, obedece quem tem juízo e pronto, né? A gente veio caminhando para um diálogo muito mais aberto com o colaborador, querendo extrair, né, de quem realmente quer entregar mais, de quem quer crescer, para dar voz a essas pessoas, dar autonomia, né? Se bem que a autonomia não se dá, né? A autonomia é da pessoa, mas querer talvez explorar essa autonomia das pessoas. Acho que foi essa grande mudança, assim, né? De poder dar mais voz, de dar mais liberdade, de que as pessoas exerçam a autonomia delas. Não tive apego ao nome. Trocar um nome foi um processo super tranquilo, foi gostoso, foi um nome que a gente construiu em conjunto e que de coração acho que faz muito mais sentido o nome de hoje do que o nome de antigamente, né? Green estava relacionado à parametrização, a canal verde, e Supéria, por mais que seja um nome inventado, ele remete muito ao que está no nosso DNA, né? A superação, a se superar, a ser superior. Então, hoje, quando eu olho para trás, eu não consigo, é difícil até falar Green, né? Então, o nome Supéria está muito mais aderente a quem a gente realmente é.